Hey pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Jason e hoje eu e o Pampam vamos falar sobre o novo episódio Escape Expulsion. Bem, na verdade não é lá um novo episódio, na verdade ele lançou faz um bom tempo, inclusive o novo episódio já até lançou, mas só agora a gente tá conseguindo fazer o vídeo e, bom, agora a gente vai fazer tanto do Escape Expulsion, quer dizer, não neste vídeo obviamente, mas vamos fazer o Escape Expulsion e depois vamos fazer do novo episódio que tá falando mais sobre o King e tá bem legal. Bom, eu espero que vocês tenham entendido tudo, então vamos pro vídeo e espero que vocês curtam. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever e, bom, vamos lá. And Luz, thank you for being in my life. O episódio começa na Blight Industries, que, como já imaginávamos por conta da grande importância que os Blights tinham desde a primeira temporada, é grande e bem sucedida. Edric e Emra ficam responsáveis pela entrada dos convidados, a fábrica. E agora sabemos do que se trata essas indústrias. Elas são focadas no desenvolvimento de itens para proteção doméstica, em especial com foco em aberrações em fucking armas. E vários investidores entrando no que parece ser uma enorme fábrica. Vemos como a mãe de Emmett, Odalia Blight, também conhecida como Satanás de Batum, faz a parte de vender em apresentações os itens que o pai de Emmett, Alador Blight, aparentemente cria. Vemos que Odalia é uma meio controladora, fazendo com que Emmett participe dessas apresentações, fingindo estar sendo derrotada pelas aberrações. E também vemos que ela é do Coven dos Oráculos. And as an oracle, I predict you'll love. Já o Alador, vemos que de fato ele é um inventor incrível, e assim como Emmett, pertence ao Coven de Aberrações. Contudo, parece se distrair facilmente, é atrapalhado e parece não ter ânimo pra quase nada. Durante a apresentação, está indo tudo bem, com a Abominação em apresentação fazendo tudo direito, com afazeres domésticos e outros. Vemos que Odalia usa a pedra nos colares de seus familiares para falar com eles mentalmente, provavelmente uma habilidade provinda do seu Coven, onde ela dá instruções, pressiona Emmett através de chantagens, dizendo que perdoará a filha por seu mau rendimento escolar, se tudo ocorrer da forma desejada. No começo tudo vai bem, até que em um certo momento, a foto de Emmett, Luis e seus amigos que havia sido tirada na noite do Ground cai, e a Abominação que estava sendo apresentada quase pisa. Vamos combinar aqui, quem diabos leva um item que claramente é super precioso pra ela, pra uma apresentação que ela sabe que meio que ia lutar? Mas ok, beleza, segue o roteiro. Então, ela em um movimento de reflexo, destrói a Abominação, antes que ela pise na foto e a pega. Isso faz com que os investidores percam o interesse, que parece ser medido por um tipo de medidor que parece até um termômetro, atrás de Odalia, o que ela fica checando constantemente. Ela então briga com a garota, e percebendo que Emmett está distraída, observando a foto, Odalia associa que o comportamento da garota é proveniente de Luz e seus amigos, que parece estar incomodando há algum tempo. Na casa da coruja, vemos que Luz está ensinando magia de glifos pra Ida e Lilith. Galera, um detalhe pra essa cena é que a gente pode ver como a Luz, ela poderia basicamente ser uma professora na própria Exceed, por exemplo, tendo uma magia completamente nova, um método de fazer magia completamente novo. Ela poderia se tornar uma das magas mais incríveis de todo o mundo bruxo. Lilith, ela parece estar extremamente animada, enquanto Ida tenta fazer as coisas do seu jeito. Aqui a gente pode ter uma leve ideia de como as duas irmãs elas eram na época da escola. Lilith é animada, esforçada, e Ida, ela é mais rebelde, tentando fazer tudo do seu jeito. Magias, qualquer coisa que ela tentava aprender, ela tentava fazer do jeitinho dela, experimentando coisas novas, e isso é bem legal. Mas, obviamente, tem grandes chances de dar errado, até porque tá lidando com magia. E a Lilith, voltando pra ela gosta de seguir as regras, ela faz tudo certinho, do jeito padrão mesmo, por assim dizer. Na mesa, a Ida ela tenta rabiscar alguns glifos, mas dá errado, causando uma explosão. Luz, vendo isso, aconselha pra ela tentar dominar o básico antes, mas ela não dá atenção. Corujita aparece e manda Luz pra escola, literalmente arrastando a garota. Ela então manda as duas irmãs continuarem treinando, deixando assim Kimi no comando. Ida se anima pela professora ter saído e diz que vai tentar novos combos, mas Lilith diz pra tentar o básico, assim como ela. Ida zoa e sai sem dar ouvidos à irmã, e Lilith manda King dar um jeito na situação. Como King dizendo que, infelizmente, com o poder também vem responsabilidade. Na Hexside, Luz está nervosa em voltar depois dos ocorridos na cerimônia de petrificação. Então, após tentar se acalmar um pouco, ela entra, logo de cara vê seus colegas Gus e Willow, o que a faz se emocionar um pouco. Assim, seus amigos vão correndo ao seu encontro, dando um grande abraço. Vemos que Gus, por alguma razão, está do tamanho das meninas, o que a assusta, e o pergunta se perdoa algum aniversário, com Gus respondendo que era puberdade bruxa. Luz então agradece pela ajuda que eles deram a ela na cerimônia de petrificação, e Gus
Gus diz que está de boa e só queria que Ida lembrasse de seu nome e pare de chamá-lo de Ganso, para logo em seguida um rapaz passar e chamá-lo de Ganso. Logo em seguida, Emmett aparece, corando como sempre, cumprimentando Luiz, que a cumprimenta de volta. Ela então diz que, em comemoração à volta de Luiz à escola, ela tinha feito uma torta de fadas, e entrega uma torta com um monte de partes de fadas, ainda vivas saindo de dentro da torta, o que assusta Luiz, mas finge gostar. Para os amadores de Lumet, já começamos bem, que fofo. Voltando à programação. Então, quando Luiz está dizendo que está feliz pelas coisas estarem normais, mais uma vez, o interfone liga com o diretor Bumper discutindo com alguém, com outra pessoa afirmando que tinha sim essa autoridade, e chama por Luiz e Emmett se apresentarem na sala do diretor. Emmett reconhece a voz como sendo a a de sua mãe. Na sala do diretor, os amigos de Luiz a acompanham. Na sala, a mãe de Emmett começa a brigar com os meninos pelas diversas aventuras e destruições causadas por todos, sendo má influência para os alunos da escola, dando destaque para Emmett. Então, Alador conclui que todos os três serão expulsos da escola. A Audália deve ter mandado o cara fazer isso, provavelmente. Ei, como assim? Tem que ser imparcial nessa merda aqui. Como assim, defendendo Blight vagabundo? Pode não, isso aqui não pode não, nesse canal não. Permito não, tá louco? Emmett tenta protestar, mas sua mãe a impede através daquele colar, dizendo que aquilo era uma lição, de que todo Blight apela à sua parte do acordo. O diretor Bump claramente é contra aquilo, porém ele diz não ter a autoridade necessária para ir contra o que estava acontecendo. Logo guardas surgem e pegam Luiz e seus amigos. Luiz chama por Emmett, mas a garota não faz nada, olhando para Luiz com um semblante triste. Fora da escola, os meninos ficam desesperados, e logo em seguida os pais de Emmett saem, e Luiz vai confrontá-los, com Audália dizendo que eram apenas negócios, e que estava apenas querendo dar uma lição para sua filha, e que caso quisesse conversar para reverter tudo isso, bastava ir até eles, oferecendo um cartão para a menina. Mas Gus interrompe, pegando o cartão com a boca e jogando fora, dizendo que não iam se render a eles e dariam um jeito sem eles. Audália sorri e sai dizendo que quando não funcionasse, ela saberia onde encontrá-los. Na casa da coruja, Ida tá fazendo uma pirâmide de cartas com glifos, dizendo que era uma bruxa superior. Quando o King questiona o que exatamente era para aquilo fazer, ela tenta ativar, dando um tapa nas pirâmides. Bom, apenas uma pequena explosão acontece novamente. Então, ela diz que, se é possível misturar feitiços, ela também poderia fazer o mesmo com glifos. King então diz que sim, ela poderia fazer isso, mas aquilo era com uns líquidos nojentos. Mas aquilo era algo diferente, que provavelmente era feito de forma diferente. Eles então são interrompidos com gritos do Corujito. Assim, ela vai ver o que está acontecendo pela janela. Vendo que Lilith já está dominando incrivelmente bem a magia, então, Corujito diz que apostava que Ida não conseguiria fazer algo assim, irritando bastante Ida. King, pra piorar um pouco mais a situação, diz que talvez fosse a hora de ela tentar aprender o básico. Ida teimosa diz que não tem tempo pro básico e que estava no caminho certo e iria provar. Senta e recomeça seus experimentos. Voltando a Rek'Sai, os meninos tentam de diversas maneiras entrar na escola e mudar a cabeça do Bump. Tentam mandar uma carta com uma espécie de bolo bizarro que parece uma abominação, que o assusta e faz o bolo cair na cabeça dos meninos. Tentam se disfarçar de professores, mas são pegos. Tentam usar Corujão, mas Bump aparece com uma fucking besta gigante e recuam. Em todas as vezes vemos que Bump não queria fazer isso, pois gosta dos garotos, chegando a reclamar de ter que fazer isso. Os meninos já desanimados estão conversando com Luiz tentando reanimá-los, para logo em seguida 2 corvos aparecerem e as vozes dos pais de Willow e Gus saem de dentro dos corvos, brigando com eles por descobrirem a expulsão. Então os corvos pegam os 2 pelo capuz e os levam embora. Luiz vê Emmett, que diz sentir muito, pois lá na sala do Bump ela havia sido covarde. Luiz a interrompe e diz entender que ela tem medo, mas pede para que ela levasse para Audália, já que ela parecia disposta a ajudá-los. Emmett diz que ela não precisava. Luiz mais uma vez a interrompe e diz que precisava sim, pois seus amigos não mereciam aquilo, e pede ajuda de Emmett, que diz que não pode e vai embora. Luiz, sem saber o que fazer, acaba vendo o cartão que Audália tinha lhe oferecido e vê que atrás dele tem o endereço da casa deles, então decide ir. Ida mostra para King o que ela havia feito. Vemos um desenho diferente. Então, King pergunta o que era para ser aquele desenho. Ida responde que era para ser um super glifo. No desenho, vemos que ela apenas misturou alguns glifos em um único desenho. King diz que era um glifo estúpido criado por ela. Então, ela diz que aquele era um glifo matador que os outros glifos inferiores encolherão de medo. Ela o ativa e um pequeno cubo de gelo meio turbinado energeticamente aparece. Ida se gaba dizendo que não explodiu, mas então um cubo muda de forma
e começa a expandir. King, preocupado, pergunta se era pra ele fazer isso. E mais uma vez ele expande, congelando os objetos ao redor, quase pegando os dois. Então ele se afasta. Na mansão dos Blight, Luz chega e bate na porta, e é atendida por uma abominação com uma gravatinha. Ele a deixa entrar, onde vemos várias coisas da família Blight. Vemos um enorme quadro de família e alguns outros na parede. Uma inclusive com o que parece ser uma aberração. Opa, e aí? Jason, editor falhado. Meio que, na verdade, nessa cena, a gente vê vários quadros do que parecem ser diferentes abominações, talvez de gerações diferentes. Não dá pra saber exatamente o que cada um faz ou tá fazendo ali, ou por que são tão importantes a ponto de ter seu próprio quadro na grande mansão Blight. Mas são vários quadros, na verdade, que pode indicar, talvez, eu acredito, as melhores abominações já feitas em cada geração dos Blight, talvez. Então, era só isso mesmo, só queria dar essa pequena correção. Valeu. Outro quadro enorme com uma mão, com algumas anotações. Um jarro que parece usado por alguma poção, parte do que parece ser uma aberração, uma espada e 2 bolas de cristal. A aberração leva Luz até uma porta. Luz diz que o lugar cheira bem melhor que a casa da coruja. Antes de entrar no outro cômodo, ela faz uma carinha de gato com o rosto da aberração, que se desfaz. Ela diz que tentou e entra. No local, que parece ser o porão da casa, vemos Alador mexendo em uma enorme aberração, enquanto Odália toma chá. Ela vê Luz e diz para que ela não ligasse para Alador, pois ele estava preparando para a grande apresentação da noite. Luz diz que estava ali para apelar para o coração dela. Como se ela tivesse né? O cão, Odália, diz que era fofo, mas ela queria fazer um acordo, e nele, ela pede para que Luz os ajude com a apresentação daquela noite. Então, ela retiraria a expulsão de Luz e seus amigos, dizendo que um Blight nunca descumpre um acordo. Na mesma noite, a apresentação começa. Luz, nervosa, pergunta para Alador do que se tratava os produtos que eram vendidos ali, e ele diz que se trata de uma empresa de itens para proteção doméstica e arma. E assim começa a apresentação. Vemos diversas armas feitas dos mesmos materiais dos quais as abominações são feitas. Odália faz umas pequenas demonstrações. Em casa, Emmett chega e percebe que não há ninguém. Vê que há um bilhete de sua mãe na lareira, dizendo que acharam um substituto para ela. Sem entender nada, ela pergunta se alguém esteve ali, e ao se virar, ela vê o rosto da abominação, ficando um pouco irritada. Na casa de Willow, ela está recebendo uma bronca de seus pais, que dizem que, para garantir que ela está tendo uma educação de alto nível, eles estão deixando seus empregos para que possam ajudar em seus estudos. Então saem. Logo depois que saírem, um mini Gus aparece dizendo para ela olhar pela janela. Ao olhar, ela vê Gus e Emmett dizendo que Luz está com problemas, e pouco antes de sair, o pai de Willow aparece, mas finge não ver nada. Top 10 pais vê a filha fugindo pela janela e só finge que não viu nada. Na fábrica, Emmett, Willow e Gus pensam em como vão invadi-la. Cada um dá uma ideia. Willow quer criar um caminho pelo chão, Emmett acha melhor passar diretamente, e Gus dá a ideia de usar ilusões de beleza, o que gera uma mini discussão, que é interrompida pelos irmãos da Emmett, Emira Blight, irmã mais velha, e Edric Blight, irmão mais velho. Eles dão para cada um manto para se disfarçarem, o que surpreende Emmett, que pergunta se eles realmente estão ajudando. Os irmãos dizem que sim, mas querem para não contar para a mãe deles, a Odália. Até tentam zoá-los com uma cartinha de Miyazari, igual faziam com alguns convidados do show, mas Emmett joga neles as cartinhas. Lá dentro, vemos que Luz está fugindo de uma aberração, com uma besta. Ela luta, mas ele a pega e está pronto para atirá-la, mas Odália intervém anunciando que agora está na hora da apresentação do último produto. Luz dá um suspiro de alívio por ser o último, então Odália anuncia o Applemate 2.0, uma espécie de robô abominação, o que faz Emmett, que já estava na plateia, junto com Gus e Willow, se assustado, e no ato de reflexo para tentar fazer algo, sobe uma escada na parte superior do palco. Tanto Willow quanto Gus tentam impedi-la, mas acabam sendo capturados por 2 abominações. Odália continua o show e diz que o Applemate 2.0 é mais forte e não vai parar até o oponente ser eliminado. Luz logo a entende e tenta fugir, mas é derrubada e cai em frente a Odália. Luz tenta convencer a mulher dizendo que o público já entendeu quanto a abominação é forte. Alador concorda com isso. Porém, Odália se repete e diz que a abominação não vai parar. Mulher psicopata. Até aí tudo bem. A abominação pega a Luz e a joga para a encanação, que fica na parte superior do palco. Luz descansa por alguns segundos com fé de que ele não pode atacá-la e pegar ali em cima. Porém, logo ele dá um salto e já tenta atacar ela na parte superior do palco. Luz se acha tola por achar que não viria e levanta desesperadamente lançando um glifo de gelo para formar uma pequena barreira. A abominação quebra a pequena barreira e Luz pega um dos pedaços de cacos para usar como espada. Porém, quebra em alguns poucos hits. É possível ver que Emmett continua a subir as escadas. Luz continua tentando desviar. Ativa um dos glifos de plantas para fazer um cipó e se pendurar, dando uma volta no ar e preparando um glifo de fogo, que é usado no mesmo instante que a criatura usa sua arma, causando uma enorme explosão
derrubando a abominação. E por sorte, Luz ainda ficou pendurada no cipó, a uns poucos centímetros do chão, com o cipó se partindo logo após, e ela exclamando feliz por ainda estar viva. Entretanto, a abominação agarra seu pé e se levanta, formando uma espécie de picareta no seu braço, pronto para atacar Luz, que se corrige dizendo que agora estavam mortos. Nesse momento, quando a aberração estava a centímetros de acertar a Luz, seu braço meio picareta e seu outro braço, que segurava a Luz, começa a brilhar com um contorno rosa, o impedindo de mexer, fazendo recuar e explodir os braços. Nesse momento, alguém encapuzado no andar superior dá um grito falando "Ei!", revelando ser Emmett, que faz 2 círculos de magia enquanto fala "Fique longe da minha Luz". Luz fica surpresa e fala "Emmett?". De volta ao lado de fora da casa da coruja, vemos que Lilith ainda está fazendo alguns glifos quando escuta uns barulhos estranhos vindos da casa e bate na porta para saber o que está acontecendo. Ida diz que tá tudo bem, pede para não entrar e tenta enfrentar o feitiço descontrolado sozinha. Porém, não funciona e o feitiço acaba puxando King e continua a se espalhar. King então implora por ajuda. Ida se rende e pede ajuda a Lilith, dizendo que é uma emergência. Lilith entra e pergunta o que foi. Ida diz que admite, está errada e que tá pronta para seguir as regras. Lilith diz que na verdade estava a fim de experimentar um experimento, deixando o corujito bem animado. Voltando ao show, Emmett, que estava em cima dos canos na parte superior do palco, pega uma corda pendurada e desce de maneira bem estilosa, no meio de Luz e da abominação. Odália, vendo aquela cena, logo pega seu pingente para conversar com Emmett, enquanto Alador fica apenas espantado. Quando Odália começa a falar com Emmett, dizendo que ela estava muito encrencada, Emmett, sem nem se virar, levanta sua mão, pega seu pingente e quebra na própria mão, na frente de todos. Odália se surpreende com tal atitude, então Emmett dá uma viradinha para trás para perguntar se Luz está bem, e nessa cena acontecia. Luz ficou vermelhinha e corada, pela primeira vez em relação a Emmett. Galera, o Pampaninha de Sassa que chipa essas duas aí. Ai, ai. Respondendo que sim, e logo em seguida Luz grita para Emmett ter cuidado, pois a criatura estava começando a se levantar. Emmett então começa a lutar de maneira muito épica, criando um círculo de luz com as 2 mãos e usando sua magia de aura rosa na abominação, fazendo borbulhar. Odália, observando isso, grita para que Emmett se afasta da humana, e Emmett fala que não, e que sua mãe terá que escutá-la de uma vez, enquanto Alador apenas observa com uma cara de quem está apreciando. Emmett, enquanto empurra a criatura com seu feitiço, explica que Luz, Willow e Gus são seus amigos, que eles são legais uns com os outros, e que eles se escutam e também fazem pensar sobre o tipo de pessoa que ela realmente quer ser, dando um golpe na criatura e aprendendo no chão. Luz se junta cobrindo a retaguarda de Emmett, gerando um dos momentos Lumit mais fofos até agora, onde as duas se olham, ambas ficam vermelhas e disfarçam rapidamente. Odália, observando que o nível de empolgação das pessoas que assistem os produtos está descendo, pergunta a Emmett o que ela quer. Emmett diz que quer que seus amigos possam voltar para Hexside, senão os clientes que estão presentes vão presenciar Emmett destruindo a criatura pedacinho por pedacinho. Luz pergunta baixinho se Emmett pode mesmo fazer isso, o que faz com que Emmett peça para que ela fizesse silêncio, em uma cena muito fofa. Os clientes investidores, vendo toda aquela cena, começam a vaiar, fazendo com que Odália se irrite e aceite o acordo da filha, e pede para que elas finjam a cena. Então, Emmett para de usar sua magia e deixa a criatura atacá-las. Então a aberração as atinge com seu braço, mas deixa um buraco oco para não machucar nenhuma das meninas, que ficam no chão deitadas fingindo estarem mortas ou desmaiadas, se olhando por alguns segundos. A aberração então se desativa e o público começa a gritar de emoção. Willow e Gus vão atrás de Luz, então Odália, não contente de ter que deixar as crianças voltarem para a escola, começa a fazer muitas ameaças, o que faz Alador se posicionar e falar que ela fez um trato com a filha e que os Blight sempre cumprem seu trato, e que além disso, Emmett está ficando forte o suficiente para se tornar uma chefe de Coven algum dia. Odália então concorda, dizendo que eles têm sempre que fazer o que é melhor para a família, e logo Alador se distrai novamente com uma borboleta. Mais uma vez na casa da coruja, King aparenta estar resfriado por causa do feitiço. Enquanto toma um chazinho, Ida e Lilith estão desenhando alguns glifos. Ida pergunta como Lilith conseguiu parar aquele feitiço. Então Lilith pergunta se ela quer que ela explique o básico, e Ida diz que sim. Então, Lilith começa a explicar que Ida estava certa. Os glifos são como elementos básicos, mas que em vez de conter magia, assim como os bruxos, os glifos comandam a magia ao seu redor, reforçando
a ideia de que os glifos não podem ser usados no mundo real por simplesmente não haver magia no mundo real. Por isso, quando a Luz tenta usar o feitiço fora do portal, os glifos se pulverizaram. Então o Lilith continua explicando e diz que os glifos são como palavras e que desenhando uma em cima da outra, assim como a Ida estava fazendo, foi como gritar 3 palavras ao mesmo tempo. Então o feitiço ficou confuso e que os glifos combos organizados por Lilith ajudam a organizar o comando do feitiço e que assim dá para especificar e criar o feitiço que você quer. Então Ida diz que com a combinação certa dá para se fazer qualquer feitiço. King associa isso ao motivo de Luz não ter encontrado nenhum outro glifo, porque talvez não haja outros glifos. Então, Ida sugere testar novas combinações e nesse momento, Luz chega. Ida diz que aprenderam coisas novas. Então, Luz pede para esperar até o outro dia, pois estava cansada e queria deitar. Então, Lilith pede para Luz esperar um pouco e pega uma escultura de luz de Lilith de gelo e pergunta se pode receber um crédito extra. Então, Luz se surpreende e Ida diz que consegue fazer isso também, criando uma pequena bolota de gelo que rola e cai da mesa. Luz então fica impressionada e dá crédito extra pra todos, jogando 2 estrelinhas douradas. Sabe-se lá onde ela conseguiu isso. Então, Lilith abraça a estrelinha e King dá um espirrinho. Então, o cenário é movido mais uma vez para as indústrias Bright. As coisas estão sendo arrumadas por Odalia. Diz que, apesar de todo o espetáculo, aqueles foram boas vendas. Com o Golden Guardian chegando do nada e concordando com Odalia, dizendo que os seus Abelments são extraordinários. Pena que ninguém irá recebê-los. Então, Odalia se curva e puxa seu marido pro chão também. Então, Golden Guardian continua dizendo que o Imperador está comprando todos os Abelments e irá pessoalmente fazer pesquisas para torná-los mais fortes. Então, Odalia diz que são boas notícias e que estão honrados em trabalhar para o Imperador. É interrompida por Golden Guardian, que fala que o Imperador Belos não curte que os cidadãos fiquem tendo um exército privado, finalizando assim o episódio.